Boa tarde a todos. Em 2011, o Departamento Nacional do SESC, no Rio de Janeiro, acolheu 42 pensadores de diversas áreas e nacionalidades no encontro internacional intitulado Para um Pensamento do Sul, a partir de um texto de Edgar Morin com o mesmo nome. Ao lado do autor, os pesquisadores tiveram a oportunidade de refletir durante uma semana ininterrupta sobre essas ideias. A proposição de Morin nesse texto é a transformação global, centrada em valores éticos, resguardada a visão dos países do Sul, ou seja, trata-se de compreender um pensamento do Sul como resposta a um mundo melhor. Há uma relatividade geográfica entre Norte e Sul, Ocidente e Oriente, e uma heterogeneidade que deveria ser dialógica, considerando as saudáveis singularidades locais. Cada sociedade tem possibilidades e dificuldades específicas e gerais, que é o que elas têm de melhor. Local e global, micro e macro, são complementares e apresentam qualidades próprias, particulares. Querer homogêneo é colocar em risco a riqueza, as autonomias individuais, as originalidades culturais, étnicas. Um pensamento do Sul é complexo e, por isso, rejeita a redução e a disjunção para a tessitura do complexo. Há um pensamento do Norte que detém a hegemonia cultural, técnica e econômica do mundo. A despeito desse pensamento especializado, fragmentado, um pensamento do Sul poderia propor a miscigenação e a integração das diversas heranças culturais do planeta, de modo a minimizar os efeitos devastadores da policrise que estamos vivendo, decorrente de um desenvolvimento subdesenvolvido e desenfreado, que é científico, técnico, econômico. Com isso, o pensamento do Sul poderia revitalizar a ética, as solidariedades e responsabilidades, empregar a ideia da religação e restaurar o estado poético da existência humana. É preciso, portanto, buscar caminhos de transformação e esperança a partir de outro tipo de pensamento e de ação. E é sobre implicações éticas e educacionais do pensamento do Sul que vai nos falar o conferencista desta tarde, o professor Raul Domingo Mota, a quem tenho o grande prazer de apresentar. O professor Mota é mestre em Economia, Administração e Direito de Serviços Públicos pela Universidade Paris X, em Nanterre, França, em parceria com a Universidade Carlos III, em Madrid, e doutor em Filosofia e Letras pela Universidade de El Salvador, na Argentina, professor titular da Faculdade de História, Geografia e Turismo da Universidade de El Salvador, em Buenos Aires, onde também é diretor de pesquisa na Faculdade de Ciências Sociais. Assessor acadêmico internacional e professor afiliado da Universidade Autônoma de Nuevo León, no México, assessor em Gestão Educativa e Curricular do Ministério da Educação do Governo da cidade de Buenos Aires, professor titular no Centro de Estudos Interdisciplinares da Universidade Nacional de Rosário, Santa Fé, Argentina. Já está acabando, só tem mais uma página. Diretor do Instituto Internacional para o Pensamento Complexo, diretor da Cátedra Itinerante Unesco Edgar Morin para o Pensamento Complexo, diretor da revista Complexidade, é pesquisador da Rede Internacional Ecologia dos Saberes, RIES, da Universidade de Barcelona, na Espanha. É também diretor da Rede de Universidades e ONGs latino-americanas do Caribe e europeias, Orion, autor de diversos artigos e livros, dentre eles um muito conhecido nosso aqui no Brasil, que é o Educar na Era Planetária, né, que todos conhecemos, que é em parceria com Edgar Morin e o Emílio Roger Ciurana. Então, passo a palavra ao professor Raul Mota.
Buenas tardes. Luego de escuchar hoy a la mañana al profesor Ubiratam, entré en una especie de crisis psicoanalítica con respecto a las especialidades que uno estudió. Pero en realidad tengo que confesar algo, de cual que en realidad haber encontrado en el camino a Edgar Morán y a sus amigos, Edgar Morin e seus amigos, ao qual primeiro eu quero agradecer a comissão organizadora, a María Cándida, principalmente Maria Cândida, que fez o possível para que eu pudesse estar aqui e poder encontrar queridos amigos que são como irmãos. E dizer que, graças ao encontro com Edgar Morin, alguns anos atrás, eu resolvi um problema claramente de crise vocacional. Resulta que, eu não sei se todos os anos, o primeiro estudo que eu tive foi de torneiro mecânico. E então aprendi a complexidade de uma oficina mecânica. Depois de ser torneiro mecânico, na Argentina você deve ser técnico mecânico. E depois, se você conseguiu chegar a técnico mecânico, não resta nada a não ser engenheiro mecânico. Eu cheguei ao 4º ano de engenharia mecânica e entrei em crise. Eu disse, chega, eu quero ser eu mesmo. O problema é quem era eu mesmo. Então, durante os últimos anos da faculdade de engenharia, eu estudei literatura, tentando procurar a minha identidade própria na literatura, porque eu não me achava na engenharia. Sim, eu me achei numa oficina mecânica, mas eu me encontrei depois disso tudo. Então, eu cheguei à literatura, que me ensinava técnicas literárias, me ensinava metodologia da pesquisa, mas não havia um encontro com a literatura. Era um encontro com técnicas literárias e interpretações. Então eu me sentia Ulisses e me perguntavam por que eu deveria me sentir Ulisses, o Quixote ou qualquer um desses personagens. Insatisfeito, eu fui estudar filosofia. E quando eu entrei para estudar filosofia, me falavam sobre Kant, que eu respeitava muito, e de Descartes, de Hegel, e a minha faculdade era muito alemã. Então nós tínhamos que estudar todos os autores alemães. Por isso, eu me dediquei ao pensamento francês, como especialidade. E foi quando eu descobri Edgar Morin. Quando eu encontrei Edgar, eu perguntei, eu disse que eu não sei quem eu sou, se eu sou engenheiro, técnico, filósofo. Na verdade, eu sou um poeta frustrado. Então, ele me disse, por isso, você é o diretor. Por essa razão. Então, no convite de Maria Cândida, que inclusive para mim foi uma ordem, porque ela me disse que eu tenho que desenvolver ideias do pensamento do Sul. Para desenvolver essa ideia, eu vou tomar 2 referências. A primeira, 2 projetos de pesquisa. Um projeto de pesquisa que eu venho desenvolvendo há 6 anos, onde eu estou analisando a presença do pensamento complexo e do barroco americano, em toda a sua tradição poética, e eu me surpreendi com o que eu encontrei ali. A pista me foi dada por Edgar Morin, quando falamos sobre um amigo comum que é Octavio Paz, e depois de um ano de falecimento de Octavio Paz do México, ele disse que Octavio Paz era para ele o modelo de pensador planetário. E isso está escrito.
Isso me surpreendeu muito, porque de alguma forma eu sentia isso, mas eu não sabia como pensar. E quando ele me deu essa pista, eu comecei a pesquisar muito, porque além disso a minha tese, a minha tese de letras era Octávio Paz, e uma forma de pensar toda a literatura americana, porque a minha proposição era o seguinte: eu, na filosofia, não sentia que me ensinassem o meu pensamento. Se fazia um esforço enorme para pensar em Descartes, para pensar como Kant, para pensar como Hegel, mas eu me perguntava, e como pensa o latino-americano? E eu não tinha resposta. Outra vez na filosofia, eu não tive a resposta, que também não tive em letras, porque me davam técnicas filosóficas e me davam pensamentos. Então, a partir disso, eu decidi pesquisar se, através do prisma do pensamento complexo, poderia se descobrir na literatura americana uma complexidade do Sul. E isso eu aprendi. Muito preocupado pela necessidade de colocar as humanidades numa educação apenas ligada a competências capacitadoras, eu comecei a perguntar o que são as ciências humanas. E eu me encontrei com um monstro de várias cabeças. Porque, de alguma forma, nós perdemos a tradição humanística. E isso é muito confuso. Eu discuti muito com Mohan, porque ele dizia que a tradição humanística não tinha que se dar importância como Heidelberg. Essa é a tradição humanística mais platônica. Há outro humanismo que nós devemos recuperar. O humanismo latino. De alguma forma, o humanismo latino, que depois eu vou dizer quando nasceu, é uma das referências que nós temos que levar em consideração. O segundo elemento que eu vou falar para essa breve palestra é uma ideia de um poeta escocês, meu amigo, que se chama Kenneth White. Kenneth White, um extraordinário poeta escocês, dedicou-se a desenvolver a geopoética. O termo geopoética era usado por ele para tentar inaugurar uma visão transdisciplinar das ciências humanas e das letras. E me pareceu que, para poder fazer nesse percurso uma aproximação possível ao pensamento do Sul, poderia utilizar esse termo, e é o que eu vou utilizar para compartilhar com vocês algumas discussões. O termo é composto, é geopoética. O que quer dizer esse termo composto por Kenneth White? Que, o primeiro ponto de referência de qualquer poética e lugar comum de qualquer poética é a terra. E nesse caso, também geo, que é a terra, tem dois componentes aliados. A terra vista a partir de uma cultura que gera uma geocultura e que passa despercebida. Porque quando falamos de cultura do Sul, qual é essa geocultura? Qual é a nossa educação cultural na visão planetária? Segundo, geopolítica. Falando sobre geopolítica é falar sobre geocultura e também sobre geopolítica. É estabelecer as contradições da diversidade numa era planetária que hoje apenas é visto de um ponto de vista unidimensional, de um ponto de vista uniforme. Portanto, quando se fala sobre geopoética, se fala sobre nos centrarmos na Terra, de estabelecer esse lugar geocultural e de qual é o lugar geopolítico na Terra. Poética. Aqui temos um problema muito sério, porque aqui poética não é teoria literária. Poética tampouco são técnicas para fazer versos quando estamos sem nada melhor para fazer. Técnica também não é fazer poesia quando entramos em crise amorosa.
Poética é o que dizia Aristóteles, o lux poeticus. O lux poeticus é o que podemos chamar de inteligência poética. Então, a geopoética é uma inteligência poética situada no espaço terrestre. Repito, a geopoética é uma inteligência poética localizada num espaço terrestre. Ou seja, a pergunta seria: qual é e onde se encontra a geopoética do Sul? Onde se encontra a geopoética da América Latina? Onde se encontra a geopoética da América do Sul? Também, geopoética, entendida como poética de diversão, de fantasia, mas fantasia não de delírio, mas fantasia voltada à inteligência criadora. De alguma forma, então, a inteligência poética é criadora e inventora do local. Não descobre um local, o inventa. E alguém dizia que a poesia construía uma clareira onde o ser se admirava e também o outro se admirava. Nesse sentido, a invenção poética, a intenção poética tem um local e tem um motivo. Os poetas, os artistas e os filósofos inventaram o cidadão grego. Inventaram uma forma de viver a cidade e inventaram uma forma de pertencer à cidade. Deixaram muitas coisas de fora, deixaram as mulheres de fora, deixaram os estrangeiros de fora, mas criaram um primeiro espaço poético e uma primeira invenção humana na cidade. E essa cidade é a Grécia. De alguma forma, a inteligência poética tem bem claro que para que um homem possa habitar a terra, tem que criar um mundo. A minha avó me dizia sempre: Raulito, tome cuidado com as imundícias, com o que é imundo. Precisamente porque o imundo não é um lugar para o urbano. Ou seja, a arte, a poética, são o espaço e o discurso que criam o urbano. De alguma forma, a inteligência poética é um elemento central no sistema educacional, porque o sistema educacional não apenas capacita, cria humanidade. De alguma forma, para fazer uma primeira síntese, eu posso repetir a frase famosa de Hölderlin, que o homem habita a terra. Poeticamente, o homem habita a terra. E o que isso quer dizer? Que habitar poeticamente é, de alguma forma, inventar e criar um ethos, uma forma de vida, mas ao mesmo tempo, ao criar uma forma de vida, tenta-se um mundo possível de vida, mundos possíveis. Isso é central para a educação, porque vivemos num sistema depredador que diz que o único mundo possível é o presente e que esse é um mundo natural, inquestionável. Não faz sentido pensar em duas vias alternativas e criar mundos possíveis. No entanto, o homem, pela natureza poética, quando cria um mundo, cria mundos possíveis. E cada mundo que se move é um projeto humano que se move. Isso dizia Octávio Paz. Portanto, a invenção de um ethos não é unicamente a invenção de um valor, é uma invenção de uma ética, é a invenção de uma ética que não pode estar separada da poética e também não da política. Porque a política é fundação de um lugar, a poética é criação desse local e o ethos é construção institucional desse local. Construção no meu corpo e no corpo social. Apenas podemos conseguir uma cidadania se recuperamos essa visão.
¿qué sería una educación humanista? O que seria uma educação humanística? La educación humanista, A decía educação Voltaire, humanística, dizia Botel, que se centraba é que se en la centrava educación de la humana condición. numa Es un tema educação. muy caro para Edgar Morin. É um Cita tema en muito todos caro lados. para Edgar ¿Qué quiere Morin. decir Ele cita humana isso em condición? todos Primero, os humana locais. condición O que no es quer dizer sinónimo isso? de Humana condición condição não é sinônimo de condição humana. condición es Humana condição é a capacidade de reflexão e a vontade criativa de intervir nas nossas querências e condições e transformá-las para o bem ou para o mal. Repito, humana condição é, se vocês desejam, consciência da condição das condições, capacidade de intervir de forma reflexiva e voluntária nos processos que estão nos condicionando e nos transformando. Essa é a humana condição. Compreender a humana condição é compreender a complexidade humana e sua forma de fazer mundos. Mas, além disso, temos que ter muito claro que quando o humano faz então, a invenção de humanos é a invenção do mundo, e se isso é cortado, há barbárie. E diferentes versões da barbárie e da depredação. De outra forma, para outro poeta, Roberto Quadros, um dos criadores do Centro de Pesquisa Interdisciplinar, tem uma metáfora vertical. O homem, o humano, é numa metáfora vertical. E quem construiu essa metáfora vertical? As ciências humanas. As humanidades, através da complexa relação entre a linguagem e o pensamento, e entre a linguagem e a realidade, nos ajudava, através da metáfora, a criar a nós mesmos e criar é outra metáfora. Entre metáforas vivem os seres humanos. Quando essa metáfora se traduz em conceito, então vivemos entre conceitos, porque os conceitos, como disse Nietzsche, são metáforas mortas. São úteis, mas estão mortos. Quando uma metáfora se transforma num conceito, um conceito vira a cicatriz de um problema não resolvido. Portanto, se nós queremos trazer de volta à vida um conceito, nós temos que trazer de volta a metáfora originária. E se não existe, inventar uma metáfora. Porque a fundação, não existe uma metáfora anterior. Isso seria império, fundações para o futuro. Na capacidade poética, criativa, nós vamos ter um mundo cotidianamente. E isso é o primeiro que a educação deve valorizar. Como avaliar, como se sustenta o mundo poeticamente? Como é o mundo dos poetas? É uma tarefa de imaginação humana e de inteligência cognitiva. O outro objetivo das ciências humanas não era ler Virgílio em latim. Isso estava certo. O outro objetivo das ciências humanas, além de inventar os seres humanos, era preparar o ser humano para a adversidade. As verdadeiras humanidades, como Shakespeare, preparavam para as tempestades, para organizá-los na tempestade, sustentar o humano na precariedade da vida, da desordem. Isso é fundamental. A terceira coisa das ciências humanas não era ter um inventário de obras clássicas, mas a invenção humana iria criar, como dizia Dante, uma vida ativa. O que queria dizer para Dante uma vida ativa? Criar uma vida política, preparar o ser humano para uma vida protagonística e política na sua terra.
no seu país, na sua cidade. A educação é para a criação de humanos protagonistas. A questão da capacitação é uma questão necessária, porém secundária. Para me aproximar ao pensamento do Sul a partir da geopoética, eu devo dizer que, para mim, o primeiro antecedente do pensamento do Sul encontra-se nas ciências humanas latinas, criadas pela segunda sofística entre o século I e o século V depois de Cristo. Na segunda sofística, desenvolveu-se o que hoje chamamos o corpus humanístico, o septium, o trivium e o quadrivium, e é a fonte o que hoje nós deveríamos, de alguma forma, repensar na era planetária e construir como ciências humanas, e nós não fazemos. É mais fácil fazer como faz o Japão, que acaba de declarar que o projeto de fechar as faculdades de ciências humanas e os cursos de ciências humanas por serem improdutivos, porque não há coisa menos produtiva do que inventar ciências humanas. De alguma forma, o mundo latino, que é nosso primeiro antecedente do Sul, alimenta o Renascimento, alimenta o Barroco. E é uma das fontes principais, para mim, para pensar no pensamento do Sul. Há um obstáculo epistemológico que não nos permite observar isso claramente. Toda a história ocidental do humanismo é contra pensar o humanismo como pensavam os sofistas, como a arte de construir através do diálogo, da discussão e da palavra. Era preferível um filósofo que controlasse tudo, que pudesse absolutizar tudo e manejar o poder das regras da linguagem, o poder das regras da lógica. Para os sofistas, isso era uma dimensão do pensamento, não a única dimensão do pensamento. A dimensão poética criativa era a dimensão política da cidade. Claro, era a intenção, porque tudo era relativo, nós estávamos sem democracia, tudo era discutível, não havia verdades absolutas. A casualidade é que, cada vez que não existem espaços para a democracia, as ciências humanas desaparecem. Esse tipo de humanidades desaparecem do dia para a noite, ou ficam fragmentadas em alguma faculdade de humanidades romântica, não é? Ou que sofra de melancolia. Mas o mundo latino, visto deste ponto de vista, é uma das nossas fontes. Tal aconteceu assim que foi criado um mito de um rei latino que, ao se criar o mito do rei latino, que é uma espécie de Zeus, na América Latina todos os poetas criaram Montezuma como parente desse rei latino. São mitos e articulações de vinculação e de reconstrução de tradições, porque as tradições não estão no passado, estão no futuro através das gerações. Primeira conclusão. A humanidade e o humanismo latino, as ciências humanas e o humanismo latino são fontes do pensamento do Sul. O problema é como ler isso. Por exemplo, para um humanista, a música e a formação musical é central. Na atualidade, seria uma perda de tempo, porque não serve para trabalhar. Mas a formação musical, além de criar uma poética da sensibilidade, o que cria é a arte do ritmo. A arte do ritmo e do ritual são a base da política. A arte do ritmo contínuo, a arte do ritmo do corpo e dos corpos é a base da concentração e da organização humana. Spinoza dizia: não sabemos o que vale e pode um corpo. Os músicos e as danças o sabem, e o sabem muito bem. Por isso é perigoso, e junto com os poetas, Platão tirou os bailarinos e os músicos.
porque os três desestabilizavam a cidade, que teria que estar governada por geômetras, dos piores, daqueles euclidianos. Segunda conclusão. O objetivo das humanidades é criar a humana condição. Devemos, para mim, na educação, recuperar o protagonismo das ciências humanas, mas não para apenas ensinar latim, que é uma das nossas línguas-mãe, mas para estabelecer para nós mesmos quais são as condições e a humana condição. Para isso, é necessário repensar as humanidades. Vocês não consideraram curioso que o projeto principal de Edgar Morin se chamasse Ciência Nuova? Essa palavra ciência nova, além de literalmente o que se diz, é a necessidade de criar uma nova ciência, está extraída literalmente da obra humanística mais importante que há, é Ciência Nova, de Jean-Baptiste Vico, que foi um dos principais humanistas que enfrentou Descartes na racionalidade instrumental, propondo a necessidade de recuperar a razão poética como central e primária para a criação humana, porque depois a razão jurídica e a razão instrumental podem ordenar as coisas, mas primeiro está o sentido das coisas, e a lógica não dá esse sentido, é dada pela poética. E eu me inspirei muito nessa ciência nova. E apesar de que Morin se inspirou no enfrentamento de Vico que faz Descartes, eu comecei a pensar na ideia de observar as humanidades dessa ideia de Edgar. A humana condição seria a base fundamental para ensinar a cidadania planetária. Porque se os humanistas dizem que a construção da educação é a invenção de um sujeito, e a invenção de um sujeito é a invenção poética, no mais amplo sentido da palavra, a tarefa que nós queremos no presente é inventar o sujeito da era planetária. É uma invenção poética coletiva. E, de alguma forma, a cidadania planetária é uma cidadania poética. E, para começar a terminar, qual é a outra fonte do pensamento do Sul? A anterior era a latina. Para mim, a outra fonte do pensamento do Sul é o barroco ameríndio. No barroco ameríndio estão todos os ingredientes da nossa complexidade. Quando eu falo de barroco ameríndio, eu estou dizendo, como disse uma vez Carpentier, que o barroco indígena já estava presente antes da conquista, porque, na verdade, o barroco é uma sintonia da alma, que é uma escola literária e artística, expressa-se em diferentes escolas literárias e artísticas. O barroco é uma sintonia da alma, como é a sintonia geométrica. E justamente a sintonia barroca é a sintonia que diz a sintonia da ordem, que isso é possível, porque a sintonia barroca é criar na intempérie da desordem. E o que criamos na intempérie da desordem? Convivência humana. Apesar de tudo, e isso teve que aprender na América, e rapidamente, porque a América teve que enfrentar com o seu barroco, o barroco imperial. Se tivemos um exemplo de resistência fagocitadora, como diz o grande poeta brasileiro do construcionismo, se queremos de alguma forma enfrentar um império, nós temos que fagocitá-lo imaginariamente. Por isso ele falava sobre razão fagocitadora. É uma razão poética, não canibal.
como é a do Império. É uma razão poética capaz de assumir a diferença, mantê-la e construir, a partir de outra diferença, um projeto para todos. O outro grande exemplo foi a La Malinche. Não sei se vocês conhecem. Malinche era amante de Cortés. Como conhecia os idiomas, ela teve que ser tradutora entre Montezuma e Cortés. E ela se dava conta de que eram dois pensamentos intangíveis, impossíveis. E aqui está o grande monumento à tradução, porque a tradução não é literal, é uma invenção de outra língua. Então, de alguma forma, Malinche, o que ela dizia a Cortés não seria, o que Cortés falava não seria compreendido por Montezuma, e o que Montezuma falava Cortés não compreenderia. Então o que foi que ela fez? Inventou ideias complementares que poderiam ser uma via de compreensão entre ambos. Ou seja, Malinche inaugura a compreensão da compreensão, e ela foi a primeira a ser compreensiva. Por isso chamavam ela de Malinche. Peço desculpas porque estou rouco. Do encontro entre o velho continente e o novo continente, há 3 notas geopoéticas que não podemos deixar passar. Primeira nota: não houve descobrimento da América. Não foi o descobrimento da América. Ela já estava descoberta fazia muito tempo, principalmente por nós mesmos. Ou seja, foi o descobrimento do mundo tal e qual ele é. Se nós falamos sobre descobrimento da América, estamos sendo europeus daquela época e estamos encontrando um mundo já fechado. Se você tropeçou e disse, isso aqui é América, então vamos botar dentro do bolso. Não aconteceu assim. Com o descobrimento da América, nasceu a era planetária do encontro das humanidades. A América nasceu com a era planetária. Nós temos que estudar isso na planetarização. Somos filhos barrocos da planetarização. Somos filhos complexos da planetarização. Nosso sistema educacional branco, cristão, racional e limpinho é o que não nos permite recuperar essa associação. Por isso, para Lessa Maliba, para Edward Glissant, para Haroldo de Campos, para Haroldo de Campos, o barroco é a nossa fonte de pensamento. Essa é a segunda nota geopoética. Interpretar o barroco americano. E eu considero que se há alguma coisa que o pensamento complexo pode nos dar, é ver que no pensamento complexo estão refletidas as notas do nosso barroco. Isso eu acho mais extraordinário que pode contribuir um pensamento, que nos permite reconhecer a nossa própria complexidade. E a partir de recuperar a nossa própria complexidade e reconstruir o nosso próprio pensamento. Há outra coisa importante, outra nota geopolítica. O Senhor Barroco e a Era Planetária nasceu a nossa miscigenação crioula. A América é mestiça e crioula, e é uma mestiçagem muito particular, porque o crioulo, e aqui eu vou fazer menção a Lissabo, é o idioma das fazendas de escravos, que infecta, por dizer ironicamente, toda a cultura, e que fala sobre uma linguagem das diferenças sem síntese, e ensina aqueles que falam sobre pensamento mestiço que a miscigenação não é uma síntese, é na convivência do tecido universal da humanidade que há mestiçagem. Portanto, o pensamento mestiço é necessariamente um pensamento planetário.
Porque pensar o mestiço em crioulo também é pensar nas diferenças como diversidade na unidade, não como redução à unidade. Diferencias abiertas y creativas. Diferenças abertas e criativas. Segunda y última conclusión. Deberíamos Segunda e última conclusão. insertar Deveríamos inserir o nosso passado no nascimento da era planetária, que é o futuro. A América está no futuro. y América es portadora de un pensamiento E a América é planetario portadora de um barroco. pensamento planetário e barroco. Gracias al pensamiento complejo, en Graças ao educación, pensamento podemos complexo, comprender la po- verdadera complejidad foi de possível nuestro compreender a verdadeira complexidade do nosso barroco. Isso é fundamental. O pensamento complexo nos ajuda a compreender isso, compreender o barroco. Porque de alguna manera, Porque, de alguma si forma, nosotros trabajamos el se nós barroco, trabalhamos o barroco, recuperamos la tradición nós de recuperamos Borges, a tradição de de Octavio Borges, Paz, de Octávio Paz, de Arciniegas, de Atrave, de Asniegas, de Onetti, Oretti, que todos estavam discutindo sobre qual era a inteligência americana. E a inteligência americana, não há dúvida que está nisso. Que o pensamento complexo pode ajudar a responder a Alfonso Reyes, responder a todos os pensadores latino-americanos, quando aí está a filosofia e o pensamento americano, na música, na poesia e nas letras. Com o perdão de alguns filósofos, de alguma forma, a confluência entre o planetário, o barroco e o mestiço conformam o nosso barroco, que é a fonte e a base da inteligência americana. E ali há um pensador importantíssimo, mestiça, planetária e barroca, que se chamava Sor Juana Inés de la Cruz. O desafio do pensamento do Sul, para mim, é inseri-los na era planetária a partir de uma leitura viva da poesia americana, que é barroca, e esse barroco compreende o pensamento complexo, a nossa complexidade para o futuro. Por último, para falar sobre geopoética, nosso grande dilema, o pensamento do Sul, é encontrar um diálogo do pensamento do Norte. É um dilema urgente. Como eu diria, falta explorar a relação entre pensamento barroco e pensamento. É o encontro das duas Américas. Olivinho, mas para isso temos que convocar e invocar pelo menos dois poetas. O primeiro é Emerson, o segundo Whitman. Humanistas e inventores de mundos. Mas essa é outra geopoética. Muito obrigado.